Vamos testar o áudio, tá bom? Tá beleza? Queria uma águazinha, ó. Será que alguém me arruma? Querido, tu me arruma uma águazinha? Te agradeço. Só boa noite a todos. Todos quem, né, gente? Só tem todas aqui. Não é todo mundo que está em casa aí, pelo menos, nos assistindo. Um abraço aí para vocês também, que não estão aqui conosco, mas que espero que possam aprender tanto quanto. Tá bom? Qualquer pergunta, você passa pro rapaz aqui que ele me faz, tá bom? E vocês aqui também, gente, viu? Se tiverem alguma dúvida, essa é a nossa reta final, viu? Vocês já estão começando a se livrar da gente. Eu não sei qual é a página não, gente. Aqui, sim. Tá aqui, 27, perdão, tá aí. 27, procura aí. Obrigado, meu querido, eu não sabia disso, na verdade. É porque eu só recebo um tapazinho assim, ó. Mas tem a página aí embaixo, viu? Foi falta de atenção minha. Obrigado mesmo. Pessoal, página 27, é que nós começaremos hoje. Na aula passada nós fizemos 4 questões. Hoje tem que fazer 6, então, certo? Mas eu não me preocupei tanto porque, em verdade, a questão 5 e 6, por exemplo, versa basicamente sobre a mesma temática. Né? Nós saímos agora um pouquinho da história do Brasil, foi o que nós vimos ainda na aula passada, com processo de colonização, aí nós vimos uma questão sobre plantation, sobre sesmaria, sobre sociedade colonial, certo? E vimos uma questão sobre conjuração baiana. E aproveitamos novamente para rever diversos outros assuntos, que é uma tática boa. A gente revê a teoria e já pratica na mesma aula, tá bom? Então, pessoal, na aula de hoje nós iremos começar com História do Ceará. Tanto que se me perguntarem como é que vão ser as 3 questões de história, eu acho que vai ser uma questão de Brasil, uma questão de Ceará e uma questão de Sobral. Basicamente, acredito que a sequência será basicamente esta. Né? E, pelo que tenho analisado, pode ser questões mais abrangentes, certo? Mas vamos aguardar aí como irá se portar neste concurso a nossa banca, tá bom? Então vamos lá. Pessoal, a questão de número 5, ela fala sobre a questão da revolta de Juazeiro. Vocês chegaram a ver comigo, chegaram a essa revolta? Vocês lembram dela? Se não estiver lembrando, se nós não tivermos visto, a gente vê agora, não se preocupe, tá bom? Então aqui, gente, é a história do Ceará. História do Ceará, ok? Nós iremos fazer 2 questões de história do Ceará. No que diz respeito à história do Ceará, você tem que atentar, pessoal, porque a Confederação do Equador, por exemplo, que a gente viu no contexto de história do Brasil, mas o edital de vocês versa sobre a história do Ceará, a participação do Ceará na Confederação do Equador, certo? E aí, pessoal, no período republicano, já na República, volto a cobrar a história do Ceará. E que república? Vamos só rememorar aqui alguns aspectos. Então, eu vou botar aqui em caráter de introdução. Ok? Nós vimos, pessoal, que em 15 de novembro de 1889, o Brasil literalmente dormiu monarquia e acordou república. Quando o Marechal Deodoro da Fonseca proclamou a República Brasileira. Pouco se mudava na realidade do povo brasileiro, mas o regime, de fato, modificou-se. Como o Marechal Deodoro da Fonseca liderou o processo, ele foi convidado para ser o primeiro presidente do Brasil, assumindo, obviamente, inicialmente, de caráter provisório, até que se faria uma nova Constituição, uma Constituição que substituísse a Constituição de 1824, que era uma Constituição ainda monárquica, era uma Constituição do Brasil Império,
Portanto, o Brasil precisava de uma nova Constituição. Assim foi feita a Constituição de 1891. E aí, pessoal, estou rememorando isso porque proclamação da República também é um assunto que está no teu edital. Por isso que eu sempre vou puxar a maior quantidade de assuntos possíveis, tá bom? Então, gente, proclamada a República, se fez a primeira Constituição republicana, que foi a Constituição de 1891. O que é que esta Constituição traz de novo? O que é que essa Constituição traz de inovação? Primeiro, a mudança de regime. A gente sai de monarquia e vira uma república. Qual a diferença, basicamente, de uma para outra? Enorme. Porque na monarquia, que geralmente tem caráter hereditário, só chega ao poder no Brasil aqueles que forem membros da família real. Mono significa o que, pessoal? Arquia é a autoridade ou governo. Então, monarquia é a autoridade ou governo de apenas uma pessoa. Isso quer dizer, basicamente, que com a saída de Pedro I, por exemplo, assumiria o filho dele, Pedro II. Porque na monarquia são sempre os membros da mesma família. Na república é diferente. Porque república vem de rex públicos. Aquilo que é público. E o que é público é de todos. Isso quer dizer, basicamente, que não é só uma família que possa chegar ao cargo máximo do país. Na república, qualquer pessoa pode chegar ao cargo máximo do país. Porque na república as coisas são públicas. Até aí tudo bem? Então a primeira coisa foi a mudança de monarquia para república. O Brasil agora vai deixar de ser centralista, as decisões eram tomadas no Rio de Janeiro, e vai passar a ser federalista. Os estados, que era como eram chamadas as províncias, passarão a ter mais autonomia, passarão a ter mais condições de tomar decisões por conta própria. Na Constituição de 1891, gente, o Estado era separado da religião. Estado era uma coisa, religião é outra. É o que a gente chama de Estado laico. É quando o Estado não professa uma religião oficialmente. Só para vocês entenderem, a Constituição de 1824, a primeira Constituição brasileira, era uma Constituição confessional. O Brasil tinha uma religião oficial, o catolicismo. Era a religião do Estado. Tanto que o imperador, o Dom Pedro I, ele podia nomear bispos. Ele pagava padres, porque o Estado e a religião estavam unidos. Na República, isso se separa. O Estado vira laico, certo? Agora, o que eu gostaria que vocês realmente entendessem é com relação ao voto na Constituição de 1891. Isso é importante. Por quê? O voto em 1891, gente, ele é masculino. Quando eu digo que o voto é masculino, eu estou excluindo quem, gente? As mulheres. Então as mulheres não votam em 1891, certo? Na Constituição em 1891. O voto é livre. Eu estou excluindo quem, pessoal? Excluindo quem quando eu digo que o voto é livre? Lembre-se que os escravos haviam sido abolidos em 13 de maio de 1888. Então, teoricamente, no Brasil, não havia mais trabalho escravo. Teoricamente, porque trabalho escravo existe até hoje. Ilegalmente, mas existe. Certo? Então, quando eu falo que o voto é livre, em verdade, eu estou excluindo padres e soldados. Alguém sabe dizer por quê? Porque os padres são subordinados à obediência. O padre precisa obedecer ao bispo. O soldado, ele é subordinado à hierarquia. Ele é o mais baixo e tem que obedecer a todo mundo que está em cima. Então, padres e soldados estão excluídos do processo eleitoral. Então, o voto masculino, o voto é livre, o voto é aberto. Sabe o que é que significa? Que as pessoas podiam ver em quem você está votando. O voto, ele podia ser vigiado. Você ia votar, as pessoas ficam lá olhando para você quem é que você vai votar.
Gente, se as pessoas ficam olhando em quem você vai votar, é mais fácil ou mais difícil de eu controlar os votos? Bem mais fácil. Vamos lá, eu vou fazer uma votação aqui. Quem é o melhor professor da Academia do Concurseiro? E você não tem que botar o nome dele. Só lembrando que meu nome é Adriano Duarte. Vocês vão votar em quem? Gente, tem que ter assim, muita coragem de você olhar para a cara do professor e falar assim: é o Igor. É o Lourival. Certo? Pô, mas se eu tô na frente, você fica até constrangido. Você pode nem gostar. Mas é nem que fala da outras coisas, gente. Vai votar só por constrangimento. O pior, sabe o que é? Que naquela época, as eleições, elas eram mas tão severas, que elas eram conhecidas como eleições do cacete. Como assim, professor? Eleição do cacete? As pessoas ficavam, gente, com um cajado na porta da sessão. Então, todo mundo escolhia o seu candidato de livre e espontânea pressão. Certo? É tipo quando a diretora da gente convida a gente. Você está convidado para ir participar de uma festinha. Só que você vai ter que ajeitar primeiro. É um convite. Viu? Que você se sente obrigado a obedecer. Certo? Gente, vocês já receberam convite assim? Eu já. Graças a Deus, gente. Vocês têm bons diretores, viu? Pessoal, então, gente, o que é que acontece? O voto era, vamos lá, masculino, era livre, era aberto e era alfabetizado. Ou seja, só votava quem sabia ler ou escrever. Certo? Basicamente, pessoal, quem votava era a maior parte da população ou a menor parte? A menor. Né? Hoje, por exemplo, se isso tivesse validade, votaria poucas pessoas ainda. Muito embora já fosse uma quantidade bem maior do que daquela época, mas hoje as mulheres já são maioria. Se excluir soldados e padres, tem outra parcela boa. Se excluísse, por exemplo, também o voto dos analfabetos, ainda ia outra parcela para baixo. Muitíssimo obrigado, meu querido, viu? Eu fico a dever-te essa. Gente, então, pessoal, aqui nós temos, primeiro, a proclamação da República, certo? Proclamação da República. E isso foi... Opa, não é aqui não. Isso foi em 15... não vou nem botar a data não, sabe por quê? Porque para vocês não ficarem focados em data. Data não é importante. É só para você se situar no tempo. Então, eu vou botar aqui o ano, para a gente se situar no tempo, certo? Para você não ficar decorando achando que é importante, não é. As provas da UES, graças a Deus, eu analisei os últimos 10 anos de concurso da UES, elas estão vindo com as datas corretas. Então, não tem mais questão de história que o erro está na data, certo? Ela usa a data porque você se contextualiza. Proclamada a República, gente, a República ela é dividida em períodos. O primeiro grande período da história é chamado de República. Aí vamos lá, da Espada. A República. Pois não, boa noite, minha querida, seja bem-vinda, viu? A República da Espada vai de 1889 até 1894. É um período curto, gente. Aqui é chamado de República da Espada porque é o período que o Brasil é governado por membros do Exército. E o símbolo do Exército é uma espada, certo? Que foi o Marechal Deodoro da Fonseca, que depois da Constituição foi eleito constitucionalmente, e o Marechal Floriano Peixoto. Ok? Esses são os nossos dois primeiros presidentes da República. E aí, pessoal, aí nós temos a chamada República do Café com Leite. A República do Café com Leite, a gente vai de 1894 até 1930. Essa aqui tem uma duração bem maior. Essas duas repúblicas aqui, gente, são chamadas também de República Velha. Certo? Então vamos lá. A República Velha é dividida em República da Espada, por causa dos dois membros do Exército, e República do Café com
leite. O café com leite, pessoal, foi um revezamento político entre São Paulo, maior produtor de café do Brasil, e Minas Gerais, maior produtor de quê? Adivinha? Adivinha? De leite, gente. Professor, que coisa difícil isso, né? São Paulo, maior produtor de café, Minas, maior produtor de leite, né? Por isso, República do Café com leite. Em verdade, é uma aliança política. Por quê? São Paulo era a maior força econômica do país. O estado mais rico, já era naquela época. Minas Gerais era o mais populoso. Era o mais populoso. Hoje, São Paulo, além de ser o mais rico, também é o mais populoso. Mas Minas também tem uma grande população. Tanto que, não sei se vocês prestaram atenção na eleição passada, mas havia uma expectativa com o resultado da eleição em Minas Gerais. Porque quem ganha em Minas, geralmente ganha a eleição. É uma tradição eleitoral do nosso país. Então, pessoal, Minas Gerais, nesta época, era o mais populoso. Eles faziam um acordo. Era um revezamento político. São Paulo apontava o candidato, ele era eleito. Esse candidato depois apontava um que era de Minas. E assim eles se revezavam no poder. Era esse joguinho que havia na presidência da República. Nesta época, pessoal, essa política aqui também ficou conhecida como República das Oligarquias. Oligarquia, gente, por etimologia da palavra, é o governo de poucos. Oligore, poucos, arco, governo, autoridade, é o governo, autoridade de poucos, certo? Isso é o que nós chamamos de oligarquia. No Brasil, na verdade, eram famílias que detinham o poder. A família, gente, literalmente se apossava do poder político. Eles, muito poderosos, geralmente donos de grandes propriedades rurais, controlavam o voto, já que o voto era aberto, criando o famoso voto de cabresto, e assim elegia quem eles quisessem. Havia, pessoal, na verdade, no Brasil, uma estrutura corrupta, oficializada. Como assim? Para vocês terem ideia, nesta época aqui, pessoal, foi criada a tal da, vou botar aqui uma observação, política dos governadores. E no que consistia a política dos governadores? Era um acordo entre o presidente da República e os governadores. E que acordo era este? Olha só, o presidente da República, gente, o presidente da República, para ele ter as medidas dele aprovadas, ele precisa de voto no Congresso Nacional. O Congresso Nacional é onde ficam os deputados federais e os senadores. A Câmara dos Deputados e o Senado. É o que a gente chama de Congresso Nacional. O presidente da República, para fazer valer as suas medidas, ele precisa dos votos lá no Congresso Nacional. Os deputados federais e senadores são eleitos pelos estados. Geralmente, pessoal, contando com o apoio do governador. Certo? Então, olha o que é que acontecia no Brasil. O presidente chegava para o governador e falava o seguinte, olha, se os seus candidatos votarem nos meus projetos, eu garanto que eles serão eleitos. Em troca, vocês terão apenas que apoiar os meus projetos. É aquela famosa política do toma lá, dá cá. De uma mão lavando a outra. Certo? Então, olha, o presidente... Mas, professor, como é que o presidente da República vai garantir a eleição de alguém? Simples. Ele criou, gente, uma tal de comissão verificadora de poderes. A comissão verificadora de poderes verificava os
poderes. E dizia quem é que era honesto e quem é que era corrupto. Problema, nesta época aqui, todo mundo era corrupto. Se todo mundo é corrupto, basta eu dizer que corrupto é só o outro. Os meus não. Aquela velha coisa. Aos amigos, tudo. Aos inimigos, a lei. Aos amigos é para prestar todos os favores possíveis. Aos inimigos, basta que eu cumpra a lei, porque as leis são rigorosas. Então, pessoal, basicamente aqui só era eleito quem estava dentro desse esquema. E acredite, isso foi oficializado. E era um esquema que não era só aqui em cima, não. Ele chegava até o povo. Como assim você chegava até o povo? Porque o governador já fazia um acordo, adivinha com quem? Com o prefeito. E o prefeito fazia acordo com quem, gente? Com o vereador. E o vereador faz acordo com quem? Exatamente, a galera do pão com ovo. O povo. Porque o povo, gente, ele adora sorrir. Mas para sorrir tem que ter uma dentadura boa. Então, ótimo período para você ganhar uma dentadura, uma rede. Gente, olha, no dia da eleição, graças a Deus isso não acontece mais. Mas as pessoas nos bairros ficam lá de fora, espera. Um candidato passar. Eu já... Rapaz, tem uma vez que eu tava na Hilux. Aí eu fui num bairro periférico de Sobral. Aí eu vi o povo tudo na calçada. Aí eu fui e parei lá na frente. Lá vem todo mundo correndo, ó. Aí eu acelerei o carro e fui me embora. Aí, ó. Faz muito tempo. Isso é coisa antiga, cara, isso aqui. Hoje não. Hoje o povo tá ficando mais consciente. Tá vendendo voto mais caro. Gente, hoje a gente tá vendendo voto mais caro, pelo menos. Mas, pessoal, isso aqui é tudo político de favor. É troca de favor. Agora, nos locais, só, haviam as lideranças políticas locais, geralmente chamados de coronéis. Aqui em Sobral, por exemplo, era famosíssimo o coronel Chico Monte, certo? Que foi uma grande liderança política. Chegou a ser deputado estadual, por sinal. Mas, gente, até aqui tudo bem? Esse é o contexto nacional, ok? Até aí tudo bem? Até, pessoal, que... O que é que acontece? Nessa política do café com leite, que é um revezamento político entre São Paulo e Minas Gerais... Só um minutinho, pessoal, para mim ver aqui. Um presidente do Brasil... chamado de Rodrigues Alves, ele se candidatou à presidência. Ele já foi presidente do Brasil uma vez. Só um minutinho. Tá aqui, pronto, é isso que tá atrás. Pronto. Gente. Ah, tá aqui. Perfeito.
Pessoal, então o que acontece? No Brasil, nós, depois de muito tempo, tivemos uma ranhura entre São Paulo e Minas Gerais. Por quê? Porque eles acabaram, gente, por divergir com relação a quem assumiria o poder. E qual foi o motivo da divergência, pessoal? O presidente da República morreu, certo? E assumiu o vice-presidente da República, certo? Epitácio Pessoa tinha saído e assumiu o vice-presidente da República, que era o Nilo Peçanha, certo? Depois, eles achavam o seguinte, que a vez seria de Minas Gerais. E São Paulo achava que a vez era de São Paulo. Nessa disputa, nós tivemos uma ruptura da política do café com leite. E aí, pessoal, houve uma disputa presidencial entre Rui Barbosa e Hermes da Fonseca. E pela primeira vez nós teríamos uma eleição disputada no Brasil, seria a campanha civilista. Vocês sabem que todo mundo era corrupto naquela época, certo? Mas aí, pessoal, quem venceu foi a estrutura que apoiava Hermes da Fonseca, civilista, certo? Então, Hermes da Fonseca foi eleito presidente do Brasil. Depois que o Hermes da Fonseca, e aí tem tudo a ver com o que acontecia aqui no Ceará. Depois que, vou até botar para cá, gente, também. Proclamação da República. Vou botar aqui, a eleição de Hermes da Fonseca. Fonseca não foi por acaso não, ele é sobrinho do Marechal Deodoro da Fonseca. O Hermes da Fonseca, depois que venceu a eleição, ele quis se vingar das oligarquias que havia votado contra ele. Aí ele criou, gente, a tal da política das salvações. A política das salvações, gente, na verdade, eram políticas que queriam salvar os estados da influência das oligarquias. Mas, na verdade, ele estava se vingando das oligarquias que votaram contra ele. Esta era a intenção do Hermes da Fonseca. Agora vamos vir para o estado do Ceará. Mas antes de vir para cá, gente, até aqui entendido? Alguma dúvida? Alguma pergunta? Então a gente está num contexto. Qual é o contexto histórico? República do Café com Leite, também chamada República Oligárquica, onde vigora a política dos governadores, na eleição de Hermes da Fonseca, onde ele fez a política das salvações, que é para salvar o estado das oligarquias. Adivinha qual era o estado que tinha oligarquia? O Ceará. O Ceará, nessa época, pessoal, estava sob o domínio da oligarquia dos Accioles, de Nogueira Accioli. Certo? Esta aqui, gente, este Nogueira Accioli era o líder da oligarquia cearense. Ele dominou o estado do Ceará, pessoal, com mãos de ferro por 16 anos. Sendo eleito 2 vezes governador do estado e apontando quem ele quisesse para assumir o governo. Dominava tanto a capital, Fortaleza, quanto o interior. E tinha grandes aliados no interior. Um dos aliados que ele tinha no interior era poderosíssimo. Um dos aliados do Nogueira Accioli no interior, pessoal, era nada mais, nada menos que Padre Cícero Romão Batista. O Padim Cícero. Gente, Padre Cícero nasceu no Crato, mas ficou famoso por fundar e ser o primeiro prefeito da cidade de Juazeiro. Ele fundou e foi o primeiro prefeito da cidade. Padre Cícero virou uma figura religiosa profundamente respeitado no Nordeste, sobretudo depois do famoso milagre de Juazeiro, que foi aquele milagre onde a hóstia consagrada se transformava em sangue na boca de uma beata.
A Igreja Católica, pessoal, estudou esse milagre profunda e seriamente. E ela acabou, gente, excomungando o Padre Cícero. O Padre Cícero foi excomungado pela Igreja Católica. Mas, embora afastado da igreja, ele não se afastou da vida religiosa. Porque o povo ia ao Juazeiro, gente, só para conhecer, só para visitar, só para ver o Padre Cícero. Tanto que esse povo que ia lá, eles iam tudo caminhando, às vezes a pé, gente, começaram a chamar isso de romarias. Porque ia atrás do Padre Cícero Romão Batista. Os romeiros que iam atrás do Romão iam em romarias. Gente, iam aos milhares. E era de gente muito rica a pessoas muito humildes, muito pobres. De tudo quanto a gente, Padre Cícero recebia. Geralmente estava em casa, deitado numa redinha, recebia todo mundo. Era um serzinho pequeno, olhos azuis, profundos, falava com uma mansidão, era de uma inteligência fora do comum. Foi um grande político cearense. Também foi um grande religioso. Ninguém saía da casa do Padre Cícero sem ser atendido. Ninguém saía da casa do Padre Cícero sem receber uma palavra de conforto. Por isso, gente, queria atrair, gente, para vocês terem ideia, o homem mais temido do Nordeste brasileiro, na época, o homem mais temido do Brasil, Virgulino Ferreira da Silva, mais conhecido como Lampião, não respeitava ninguém nessa terra, com exceção do Padre Cícero. Tanto que o Virgulino Ferreira da Silva recebeu um título de capitão, dado vinha por quem? Pelo Padre Cícero. Não valia não, foi só um papelzinho, certo? Mas ele passou a se chamar de capitão, porque foi Padre Cícero quem conferiu o título a ele. Então o Padre Cícero, ele era muito, mas muito amado. Não sei se vocês sabem, o Padre Cícero foi o cearense do século. Teve eleição, com urna eletrônica e tudo. E ele ganhou, e disparado. Pois não, seja bem-vinda. Então o Padre Cícero é uma figura muito amada no imaginário nordestino. Lá em Juazeiro, se você falar mal do Padre Cícero, é caso você apanhar. Você sai de lá corrido, não tenho nenhuma dúvida disso. Tanto que Juazeiro se desenvolveu, gente, graças ao Padre Cícero. Juazeiro é maior que Sobral, em população, em tamanho, em tudo. Eu acho mais feio, com todo respeito ao povo de Juazeiro. Não é o povo que é feio, é a cidade. Que é um amontoado, que é muita gente. E cresceu desordenadamente. Como a maioria das cidades nordestinas. Não tem uma organização, um plano de crescimento. Certo? Mas, gente, o que acontece? No Ceará, os Acioles apoiaram, graças à influência do senador lá do Rio Grande do Sul, Pinheiro Machado, a candidatura do Rui Barbosa. Então, aqui no Ceará, adivinha quem foi que ganhou? O Rui Barbosa. Portanto, Hermes da Fonseca, na sua política das salvações, onde vai salvar os estados das oligarquias, resolveu salvar o Ceará dos Acioles. Quem é o Nogueira Acioles, gente? Era um comendador, um empresário, um político cearense. Gente, é um homem controverso. Por quê? Muito poderoso. Ficou conhecido por um governo absolutamente corrupto, totalmente nepotista. Ele empregou toda a família dele. Toda. Era primo, lá nos calcanhar, que no Ceará tem essas coisas. É seu primo dele lá nos calcanhar. Está empregado. Naquela época, se nomeava as pessoas com papel, literalmente, para vocês terem ideia. Eu digo isso porque mamãe tem 85 anos. Ela disse que tinha uma tia dela, que veio aqui, o Nogueira Aciola, que foi um dos proprietários da fábrica de cimento, da fábrica de tecidos de Sobral, com o Ernesto Diocleciano. Aí, a minha avó, a dona Ermelinda, pediu um emprego para a filha dela. O Nogueira Aciola, num papel, nomeou ela professora, gente. Só tinha um problema. Ela era analfabeta. Não sabia nem ler nem escrever. Resultado, tiraram ela de sala de aula. Aí, a minha avó foi reclamar com o Nogueira Aciola. Nogueira Aciola, como é que é?
Tiraram a professora, é porque ela não sabe nem escrever. Então o que foi que ele fez? Nomeou ela diretora da escola. E ela foi aposentar, gente, como diretora, não acredita? Viu? Naquela época, e era com mãos de ferro. Gente, detalhe, naquela época o estado do Ceará acontecia muito se fazer justiça com as próprias mãos. E o Nogueira Scioli era conhecido por ser extremamente perigoso, profundissimamente vingativo. Então, pessoal, naquela época quem traía não era bem visto, não. Aqui no Ceará era comum, por exemplo, você, no dia da votação, ir votar, resolver dar uma de macho e votar no candidato contrário ao coronel. No dia seguinte, sua casa tinha pegado fogo. No dia seguinte, você podia dormir e acordar morto. Que deve ser uma das piores sensações que existe. Você acorda, vixe, morri. Você nunca ouviu falar, não, meu dormi e acordou morto. Acordou ainda, né? Pessoal, então, na época da oligarquia dos Acciolis, o governo do Ceará era completamente controlado por Nogueira Scioli. Mas, o que acontece? Nogueira Scioli já estava no final do governo e não podia ser candidato à reeleição. Porque naquela época não havia reeleição. A reeleição é de 1997, faz pouco tempo. Então, o que acontece? Ele pega, como ele mandava no Estado, ele colocou uma pessoa que estava com todo o vigor para poder transformar o Estado do Ceará. Essa pessoa tinha ideias novas. Ela tinha só 92 anos. Com 92 anos, você já está com o quê? Com toda a disposição. Toda a dedicação possível. E assim, o povo do Ceará, gente, acha, rapaz, deve estar frescando com a nossa cara. E aí, pessoal, o outro candidato, o candidato da oposição, era um tenente-coronel. Tenente-coronel, membro do Exército. Tenente-coronel Franco Rabelo. Gente, esta vai ser uma das eleições mais disputadas da história do Ceará. Porque, de um lado, o candidato de Nogueira Scioli, com o apoio de Nogueira Scioli, e só isso é importante, do outro lado está Franco Rabelo. Com o apoio de quem? Do povo que estava revoltado, sobretudo nas grandes cidades, e com o apoio do presidente da República. O Hermes da Fonseca, na Pulha das Salvações, apoiou o Franco Rabelo. E aí começou as eleições no estado do Ceará. Naquela época, as eleições eram muito animadas, porque tinha charanga. Charanga era um carro todo iluminado ao redor. A pessoa passava jogando bombom na gente. Hoje ninguém pode distribuir nada, que é tudo crime eleitoral. Naquela época tinha showmício. Os políticos iam lá, você ouviu um cara besteira, mas depois tinha um show para poder compensar as besteiras que você ouviu. Certo? Naquela época tinha passeata, é tudo animado demais, gente, as passeatas. Ia todo mundo de um chapéu, de jumento, do jeito que dava o povo ia. E o povo era muito mais vibrador, porque tanto gente que deu uma passeata que terminou lamentavelmente muito mal. Umas determinadas senhoras de Fortaleza, inspiradas na ideia que ouviram na missa, foram para a missa ao padre. Bem-aventuradas as criancinhas, pois delas é o reino dos céus. Palavra da salvação. Muito bem, pessoal. Gente, aí uma mãe, olha, as crianças, a gente podia fazer uma passeata com os meninos? Aí inventaram um bocado de mãe, de pegar um bocado de criança, vestir tudo de branco. Naquela época as mães compravam conjuntinho pra gente. Conjuntinho, gente, era uma camisa combinando com short. Vocês não são da época de vocês, não, tá entendendo? É porque eu sou historiador, eu tenho que lembrar essas coisas. Mas a gente andava com os conjuntinhos, aí lá veio os meninos tudo na praça. Todo mundo tá feliz. O Nogueira Scioli, gente, mandou um destacamento da polícia e acompanhar de perto esta passeata. Os pais, obviamente, foram juntos, porque vai que ele manda avançar sobre as crianças. E acontece um episódio fatídico. Um cavalo se assusta
E a história diz que teve um tiro acidental, mas que acertou uma criança. Gente, se você só grita, ó a bala, as pessoas já correm. Imagina se você ouviu o tiro. Pernas para que te quero. E menino não corre tanto quanto adulto. De repente tava, BUM! Tem um menino na tua frente. Sai do meio, desgraçado. Crianças foram pisoteadas. E isso, pessoal, fez com que aumentasse a revolta do povo cearense. Que lá em Fortaleza se reuniu e expulsaram do poder o Nogueira Scioli. Foram para a porta do palácio e só não invadiram graças à intervenção das autoridades religiosas. Nogueira Scioli saiu do Ceará fugido. E o resultado da eleição não foi outro. Franco Rabelo, o candidato da oposição, venceu a eleição. Então nós temos aqui, gente, a eleição do coronel Franco Rabelo. Agora, gente, para vocês terem ideia, naquela época, a influência do Scioli era tão grande que a maior parte dos membros da Assembleia era aliado dele. E era a Assembleia quem nomeava o governador. Então ele teve que fazer um acordo com os apoiadores do Nogueira Scioli para poder assumir. Ele fez o acordo, assumiu e começou a governar o estado do Ceará. Só que Padre Cícero Romão Batista, que é aliado de quem, gente? De quem? Do Scioli, falou o quê? Como é que é? Não, vai ficar no poder não. Espera ainda. Chama o jagunço aí, chama tudo quanto for de povo. Um chamado Padre Cícero, naquela época, mas de uma força gigantesca. Ele chamou um bocado de gente que vieram armada até os dentes, com arma de fogo, com facão, psilinho desse tamanho aqui, os bichos. Uma pedra. Não importa o que tinha, mas iam armados. Saíram a pé de Juazeiro até Fortaleza. Meu irmão, é longe, gente. Para você ir a pé. E lá vai aquele povo caminhando rumo a Fortaleza para derrubar o Franco Rabelo. Esta, gente, é o que nós chamamos de sedição de Juazeiro. Que é a revolta do povo de Juazeiro, liderados por Padre Cícero Romão Batista contra o Franco Rabelo. E acredite, eles chegam em Fortaleza armados, enfrentam a polícia, derrubam o governador e erguem Juazeiro a condição de capital do estado do Ceará. Vai ser por um mês. Até que se normalizasse e depois se voltasse ao poder o Nogueira Scioli. Mas essa é a famosa sedição de Juazeiro. Isso aqui, gente, entendido? Alguma dúvida? Alguma pergunta? Olha a questão 5. Vou botar... Gente, questão 5, página 27. Bota aqui em cima. Questão 5, página 27. Qual a resposta, pessoal? Resposta letra D de dado. Alguma dúvida, gente, com relação a isso aqui? Só quer que você coloque a revolta do Juazeiro dentro de um contexto histórico. Eu já expliquei tudo para vocês. Você sabe quem é o líder? Padre Cícero. Você sabe qual é o objetivo? Derrubar o Franco Rabelo. E a consequência foi a derrubada deles. Conseguiram. Certo? Gente, o Padre Cícero, como eu disse, recebia gente de tudo quanto é canto do Brasil. É aí que tenta na história do Ceará um outro nome. Ele é paraibano, na verdade. José Lourenço. José Lourenço era um menino como outro qualquer. Um belo dia, José Lourenço, ele estava em casa, a mãe dele, menino, vem cá, fale um favor para mim, vai comprar ali uma carne. José Lourenço foi comprar a carne, chegou no meio do caminho, tinha um povo jogando bila, apostado. Adivinha o que foi que ele fez?
Apostou o dinheiro da casa e perdeu, que é pior. O pai dele ia passando, naquela época de pai não ameaçava muito. Falou assim, ó, chegar em casa e a gente conversa, viu? Quem é menino sabe o que isso significava. De chegar em casa a gente conversa. Eu, por exemplo, quando eu ouvi isso da minha mãe, quando eu chegava em casa, eu ia chorando. Pra ver se ela se compadecia. Oh, não, mãe, não, mãe. Não. Essa era a minha ideia, minha estratégia. Apanhar do mesmo jeito. Mas o José Lourenço, com medo de apanhar do pai dele, sabe o que ele fez? Se mandou. Fugiu de casa. Adolescente rebelde naquela época já. Arrumou emprego na fazenda. Ficou ajudando o fazendeiro lá. Virou um grande trabalhador. Até que já um pouquinho mais velho, gente, ele, já adulto, resolveu ir visitar a família. Quando ele chega lá na Paraíba, que ele vai lá na casa onde ele morava, a casa estava fechada. Ele perguntou, cadê o povo que estava aqui? Aí os vizinhos disseram que eles tinham ido para Juazeiro do Norte, no Ceará. Atrás, adivinha de quem? Padre Cícero. O José Lourenço não tinha mal o que fazer, também foi para o Juazeiro, atrás da família dele. Reencontrou a família. Mas lá no Juazeiro, gente, ele virou Beato José Lourenço. Beato, gente, é igual as beatas, são pessoas mais religiosas. Pessoas mais apegadas à igreja. Ou a uma figura religiosa. O Beato Lourenço chegou para o Padre Cícero dizendo que chegou no Juazeiro para ficar. E pediu ao Padre Cícero um trabalho. Passe, você faz o quê? Eu trabalhava com terra. Pronto. Eu tenho um sítio que eu ganhei. Padre Cícero recebia muitos presentes, gente. Todo mundo que às vezes ia visitar o Padre Cícero deixava presente para ele. Tinha gente que morria e deixava o Padre Cícero como herdeiro. Da herança. Sobretudo quem não tinha herdeiro. Ó, deixa o Padre Cícero, minhas terras, minhas coisas. O Padre Cícero ficou riquíssimo com isso. Riquíssimo. Ele recebeu, olha, tem uma terra ali para você cuidar, vá para lá. O Zé Lourenço foi lá, quando ele viu a terra boa, cercado de montanhas, ele chamou o sítio de Caldeirão. Fez uma casinha para ele e começou a roçar, preparar a terra para o plantio. E aí, pessoal, toda pessoa que chegava no Padre Cícero, pedindo um emprego, fale com o José Lourenço. O cara tá, José Lourenço, não pode ficar, faça sua casinha aí, vem me ajudar a plantar. Lá, as pessoas acordavam cedo, rezavam, passavam o dia trabalhando. Aí tudo que eles produziam, gente, era dividido para todos. Ninguém passava fome. Havia-se dia que comia-se pouco, mas fome ninguém passava. E tudo que trabalhava, você via o suor do seu trabalho ser recompensado. Então, com isso, o sítio Caldeirão começou a aumentar. Começou a chegar um bocado de gente. O pior, sabe o que foi? Teve gente que era explorado numa fazenda. Paula, eu vou ficar explorando aqui. Vou trabalhar para mim, vou lá para o sítio Caldeirão. E essa notícia se espalhou pelo Ceará. E aí você acaba irritando quem? Primeiro, os fazendeiros, que estavam perdendo a mão de obra. E não é só mão de obra, eram votos. Então incomodou também a políticos. O sítio Caldeirão começou a crescer, gente. Sobretudo depois do episódio do boi mansinho. O padre se recebeu um boi de presente, ia fazer o que com o boi dentro de casa? Se fosse uma vaca, também dá leite. Arruma um boi. Ele pegou, leva esse boi pro sítio Caldeirão. Tá lá o boi. Todo mundo se afeiçoou ao boi porque o boi era manso. Chamaram inclusive de mansinho. O problema foi que de repente, não mais que de repente, nessa coisa de sabedoria popular, o boi virou curandeiro. As pessoas tinham uma pereba é uma filha de na perna. Aí pegava assim, esteco do boi, isso aqui é bom pra pereba. E dizia que curava. Quando dava fé, o povo estava usando a urina do boi. Gente, isso deu uma confusão tão grande que acabou sacrificando o boi para acabar com esses problemas. O problema foi que o sítio Caldeirão começou a crescer cada vez mais, aí começou a incomodar a igreja católica, porque estava perdendo fiéis. As pessoas, ao invés de ir para a missa, gente, iam assistir as pregações do Beato Zé Lourenço.
Porque ia ver lá um padre naquela época rezando em latim. Abemos, e os aliens, macho velho, que os aliens falavam a língua do povo, que era o que o povo entendia. Então você ia pra lá, a igreja perdendo fiel, os fazendeiros perdendo mão de obra, os políticos perdendo voto. Começaram a acusar a comunidade de ser comunista. E aí, pessoal, a comunidade começou a ser muito acusada de ser comunista. E os comunistas naquela época, gente, tinham uma péssima fama. Isso que comia criancinhas. Certo? Mas enquanto o padre Cícero esteve vivo, ele protegeu a comunidade. Mas um dia, o padre Cícero morreu. E as terras que ele tinha deixado com o Zé Lourenço ficou para uma ordem católica. E aí, pessoal, sabe o que aconteceu? Começaram a tentar expulsar o povo do Caldeirão. E o povo disse que não ia sair. Daqui não sai, daqui ninguém me tira. Foi então que o governador do estado do Ceará, o Menezes Pimentel, pediu a autorização do então presidente da República, Getúlio Vargas, para poder atacar a região. Getúlio deu muito mais do que permissão, ele deu apoio. E aí, pessoal, a Força Expedicionária Brasileira, a FEB do Brasil, a nossa aeronáutica atual, mandou um avião para a região. E esse avião, gente, naquela época avião era novidade. Quando a pessoa viu um avião, todo mundo saía para o terreiro para ver. Mas esse avião ia lotado de bombas. Então, quando todo mundo saiu para o terreiro para ver o avião, soltaram uma bomba em cima do povo. Foi o primeiro e único ataque aéreo que o Brasil sofreu no seu território nacional. Esse foi o famoso episódio do Caldeirão. O brasileiro sobreviveu ao ataque e morreu em Exu, no Pernambuco. Gente, até aqui entendido? Sexta questão. Ixi. Sobre o Caldeirão, assinale a alternativa incorreta. Foi um movimento messiânico chefiado pelo padre Cícero para devolver o poder político à oligarquia alcialina, foi, gente? Não. Ele quer a incorreta. Então foi isso, gente? Não. Então a resposta qual é? A. Já que ele quer a incorreta. Pessoal, a UES não faz mais questão assim, viu? Essa aqui é da UES, mas eles abandonaram. Graças a Deus. Agora esperem a correta. Não. Viu? Olha aí, ó. No Caldeirão imperava a comunidade coletiva, na qual todos trabalhavam, dividiam, produziam e seguiam a orientação espiritual de Padre Cícero e José Lourenço. Né? O Caldeirão foi um movimento de caráter messiânico que surgiu nas terras do Crato, no interior do estado do Ceará. Também correto. Foi o único ataque aéreo sofrido pelo Brasil em toda a sua história. Também correto. Ok? Então somente a letra A está incorreta. Pessoal, continuando, gente. Posso apagar isso aqui agora, porque a gente vai mudar um pouquinho de assunto. Eu tenho pouco tempo, mas eu vou fazer aqui. Pessoal, em 1929, o assunto agora é Revolução de 30, viu? Em 1929, o Brasil passava por uma situação interessante. Vos digo qual era. Primeiro, o presidente do Brasil, neste ano aqui, gente, não se preocupe com data, viu? Eu só coloquei data só para vocês se situarem no tempo, tá bom? O presidente do Brasil nessa época era o Washington Luiz. O Washington Luiz era então presidente do Brasil. Ele é carioca, ele é do Rio de Janeiro. Mas ele fez carreira política em São Paulo. Então raciocine comigo. Se ele fez carreira política em São Paulo, o próximo presidente do Brasil tinha que ser de qual estado, gente? Minas Gerais, perfeito. Essa famosa República do Café com Leite, o final dela.
Como é que ela acaba? Exatamente assim. O Washington Luiz, ao invés de apoiar o candidato de Minas Gerais, resolveu apoiar outro paulista, o prefeito de São Paulo, Júlio Prestes. Foi aí, pessoal, que a política do café com leite rompeu definitivamente. Porque São Paulo apoiou o seu candidato, certo? Então nós temos aqui a eleição de 1929, onde de um lado estava o candidato de São Paulo, Júlio Prestes. Do outro lado, pessoal, estava o candidato apoiado por Minas Gerais. Mas ele não era mineiro, ele é gaúcho, de São Borja. Getúlio Dornelles Vargas. Getúlio Vargas, pessoal, do Rio Grande do Sul, chamou para ser vice dele um nordestino, João Pessoa, paraibano. Ora, ele é do Rio Grande do Sul, tinha que ter voto aqui no Nordeste também. Esta eleição aqui, pessoal, vai ser disputadíssima. De um lado, Júlio Prestes, do outro lado, Getúlio Vargas, com apoio de Minas Gerais. Adivinhem vocês quem é que foi eleito? Alguém sabe? Olha, todo mundo aposta Getúlio Vargas. Por quê? Porque Getúlio Vargas é quem vai chegar no poder. Mas, gente, é que está o erro. E, às vezes, o concurso, é importante que vocês se lembrem disso. O concurso quer pegar você na pegadinha. E, na verdade, quem venceu estas eleições aqui, gente, foi o Júlio Prestes. Como é? Gente, Getúlio perdeu. Getúlio perdeu. Lembre-se que nessa época todo mundo era corrupto. Então ganhava quem roubava mais. Né? Vocês têm ideia quanto nas eleições nessa época era roubado, gente? Tem uma cidade que dos 16 mil eleitores, 24 mil votaram no Getúlio. E mais 12 votaram no Júlio Prestes. Dos 16 mil que tinha. Teve até morto que votou. Certo? Então, pessoal, quem venceu a eleição foi o Júlio Prestes. Só que existe um intervalo entre a eleição e assumir o governo. Enquanto isso, pessoal, o mundo passava pela maior crise econômica da história do capitalismo. O crack da Bolsa de Valores de Nova York. E aí eu não posso deixar isso passar batido. Porque o crack da Bolsa de Valores de Nova York, pessoal, vai afetar diretamente o Brasil. Como? Pessoal, nesta época o principal produto brasileiro era o café. E para completar, em 1929 o Brasil teve nada mais, nada menos que a maior produção de café da história do Brasil. Um recorde. Naquela época, vender café era a coisa mais lucrativa que tinha. Sabe por quê? Porque os fazendeiros tinham um acordo com o governo. E que acordo era? Era o famoso Convênio de Taubaté, assinado em 1904. Olha que acordo bom. Se eu não vender o café para o estrangeiro, o governo compra. Gente, isso não é bom, não? Imaginem vocês que eu chamo vocês para trabalhar para mim de vendedor. Eu falo, olha, vocês vão vender para mim a pagador. Mas não se preocupe, porque se vocês não venderem, eu compro de vocês. Quem é que não quer ser vendedor, gente? É certeza de lucro. A certeza de lucro era tão grande que o fazendeiro fazia o quê? O fazendeiro, para comprar o café, pedia o dinheiro emprestado. E deixava a fazenda como garantia. O banco, sabendo que ia receber, emprestava o dinheiro de milhões. Certo? Só que aconteceu exatamente o seguinte. Em 1929, depois da eleição de Júlio Prestes, ou além da eleição de Júlio Prestes, os Estados Unidos quebraram. E isso vai ser a maior crise do sistema capitalista. Aí, como os Estados Unidos quebraram, a primeira coisa que eles fizeram, não compram mais nada de ninguém. Era o maior comprador do café brasileiro. Então, o maior comprador, nosso maior freguês, disse que não ia comprar mais.
Os fazendeiros, meu Deus do céu, e agora? Nosso maior freguês não vai comprar nenhuma saca. Mas não tem problema. O governo vai comprar. Só tinha outro problema. O governo comprava, mas para o governo comprar, ele pedia dinheiro emprestado. Adivinha de quem? Dos Estados Unidos. Que disse, sabe o quê? Que não ia emprestar mais dinheiro a ninguém, porque estava quebrado. O governo tinha que ficar, gente, agora com prejuízo. Os fazendeiros teriam que ficar com prejuízo. Gente, foi um dos períodos de maior quantidade de suicídio na história do Brasil. Porque os fazendeiros, que eram riquíssimos, ficaram pobres, literalmente, não é exagero, de um dia para o outro. Porque o banco não perdoa, não. Ele manda sair de casa. E muitos, na ruína, preferiam a morte do que passar pela vergonha do empobrecer. Gente, quem é pobre a vida inteira já está acostumado. Agora, quem é rico para ficar pobre, meu irmão, não se acostuma não. É muito difícil. A gente é herói. Então, pessoal, o que acontece? Com a economia profundamente abalada, criou-se uma justificativa política. Só faltava isso. E ela veio com a morte de João Pessoa. João Pessoa, candidato, na verdade, a vice de Getúlio Vargas, morreu na Paraíba por questões absolutamente locais. Mas usaram a morte do vice-presidente para poder justificar um golpe de Estado. O governador de Minas Gerais chegou a falar: façamos a revolução antes que o povo a faça. Os militares pegaram e assumiram o poder. Eles prenderam Washington Luiz, prenderam o presidente da República, impediram o próximo de assumir e empossaram como presidente o candidato derrotado, Getúlio Vargas. Então, graças ao apoio das oligarquias dissidentes, Minas Gerais, que rompeu com São Paulo, e graças aos tenentistas, que são militares, Getúlio Vargas acabou chegando no poder. E isso é o que nós chamamos de Revolução de 1930. A Revolução de 30. Sétima questão, pessoal. Qual a resposta? Ixi, apaguei. Mas a quinta é a letra D. A sexta é a letra A. Página 27. A sétima, que letra é, gente? Oito e 6. A sétima questão, resposta, letra... Letra que, gente? D de dado, perfeito. Viu? Gente, a oitava questão, pessoal, versa sobre a Revolução de 1964. Precisamente a Marcha da Família com Deus pela Liberdade. Essa marcha, gente, aconteceu logo após o comício da Central do Brasil, onde o então presidente João Goulart anunciou as reformas de base. Na verdade, pessoal, foi uma demonstração das forças conservadoras do nosso país contra as reformas que haviam sido propostas pelo governo João Goulart, que era acusado de ser esquerdista e comunista. Então, a oitava questão, a resposta é letra A, tá bom? Oitava questão, letra A. A nona questão, gente, fala sobre as diretas já. Foi uma campanha ampla no Brasil em favor da redemocratização do país, em favor das eleições diretas. Porém, embora tenha sido uma campanha que emocionou o povo brasileiro, liderada pelo Partido dos Trabalhadores e pelo MDB, de Ulisses Guimarães, ela não obteve vitória. As diretas já foi rejeitada pelo Congresso Nacional, que decidiu que as eleições seriam indiretas. Nas eleições indiretas, quem venceu foi Tancredo Neves. Venceu, mas não assumiu, que ele morre antes de assumir a presidência. Então a resposta da nona questão, gente, é letra B de bola.
E a 10ª questão é sobre história de Sobral, gente. Diz que Sobral teve origem na fazenda Caiçara, que teve como proprietário o Capitão Mor. Foi, gente, o Capitão Mor? José, não, o proprietário era Antônio Rodrigues Magalhães. A letra B é a resposta. A letra C diz que a sedição de Sobral foi um movimento armado de grandes proporções. Não foi de grande, foi de pequena, tanto que é sedição. Sedição é um movimento pequeno, que culminou com a vitória da oposição. Não foi da oposição, foi da situação, foi das tropas legalistas que apoiavam José Martiniano de Alencar. Letra D, a Igreja Católica tem grande influência da história de Sobral. Tem. Desde a sua fundação, graças a Dom José Tupinambá da Frota. Aí é viagem, né? Porque Dom José nasce bem depois da fundação de Sobral. Tá ok? Então, pessoal, sempre uma satisfação imensa estar aqui com todos vocês. Se nós não nos encontrarmos antes da prova de vocês, mais uma vez e como sempre, eu desejo a vocês toda a sorte do mundo. Que Deus vos abençoe. Esperando honesto e sinceramente que vocês jamais precisem de sorte, mas sabendo que isso nunca é demais. Então, no dia da prova, eu sei que o nervosismo é natural, tentem ficar o mais confortável possível, e eu tenho certeza absoluta, gente, que tudo vai dar certo. Tá bom? Deus abençoe, pessoal. Sabe que eu estarei assim com vocês, viu? De verdade. Love the chase and the hunt, and I set the pace when I'm running. I always take what I want and I always give it 100. Don't need a bank, no I'm funded. Play the game like it's nothing. I'm always thankful for something. Don't take for granted, stay humble. Now wake up! It's time to look at the enemy. Look in the mirror if he is no friend to me. It's not working out.